Olá, meus alunos! Vamos para a nossa segunda aula bônus. Hoje a gente vai falar sobre os 4 temperamentos humanos. A gente já deu uma aquecidinha, né, nesse conteúdo lá no Instagram, fizemos uma live lá naquela semana. Acredito que a maioria aqui possa ter assistido, mas hoje vai ser uma aula um pouco mais poética, né, um pouco mais detalhada sobre esse tema que eu acho particularmente muito incrível. Estamos aqui num processo de autoconhecimento, né? Dominar a si mesmo, né? Se tornar autoridade na própria personalidade, no próprio temperamento. Isso é o que nos coloca realmente no próximo nível na vida, quando a gente tem domínio próprio. E tudo sempre vai começar pelo autoconhecimento. O autoconhecimento, ele tem uma influência direta em todas e quaisquer áreas da nossa vida. Então, se você quer organizar o seu relacionamento, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, o seu relacionamento íntimo, é isso. Sempre vai partir do autoconhecimento. E, na verdade, o saber sobre si é um orientar-se na vida, né? É um orientar-se na vida e um orientar-se em relação às pessoas também. Porque o que é o mais incrível dessa saga de conteúdos que a gente vai ter de agora em diante? Vocês não vão aprender somente sobre vocês. Vocês também vão aprender sobre o resto do mundo, né? Os outros tipos de temperamento além do seu, os outros tipos de personalidades além da sua. Então, além de organizar esse mundo interno, coloca você como protagonista, como te orienta no mundo, mas também te orienta também em relação às pessoas. Então, a empatia, o entendimento, a compaixão, o perdão, todas essas questões, elas vão ficando muito mais leves, muito mais fáceis a partir do momento que você tem um outro olhar sobre a história do outro. Os níveis de julgamento, né, gente, vai caindo muito. Vocês vão perceber que é incrível. Vocês vão falar, ai, fulano é tal personalidade, ai, fulano é tal temperamento, por isso que ele tá agindo assim. E isso faz com que a gente realmente viva uma vida aí mais leve, que esse é o intuito, trazer leveza, trazer paz, trazer autoconhecimento e protagonismo aí na vida de cada um de vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre os temperamentos, né? Nós, enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente tem 2 facetas. Uma é a nossa personalidade, que é o foco dessa mentoria, né? O que a gente vai mesmo destrinchar é sobre a nossa personalidade, e temos também o nosso temperamento. Existem essas 2 facetas. E eu resolvi trazer essa aula bônus sobre os 4 temperamentos humanos para a gente ficar com esse processo de autoconhecimento bem completinho mesmo, tá? Gente, a personalidade, vamos fazer essa diferenciação de início para vocês entenderem, porque a aula de temperamento é só essa. Daqui para frente, tudo que a gente vai falar é da nossa personalidade. A nossa personalidade é a nossa narrativa com o mundo, né? A nossa personalidade é a maneira como a gente começa a interagir ali com o ambiente, com os cuidadores, com as pessoas. É algo construído. Ninguém nasce com uma personalidade. Uma criança não nasce com uma personalidade. A personalidade, ela começa a se constituir, a se formar a partir desse relacionamento com o mundo, né? É a nossa narrativa, é a nossa impressão digital ali da nossa história. Então, é algo construído, é uma narrativa, é os nossos padrões de comportamento, a maneira como a gente vai se colocando nas relações, as interpretações e tudo mais. Agora, o temperamento, gente, ele vem como uma licença poética no verbo do ser, né? Ele é inato, tá com a gente do dia 1 até o último dia das nossas vidas. Existem algumas coisas nesse mundo que não muda, poucas, como a rotatividade do Sol, da Lua, as 4 estações, assim são também os 4 temperamentos. Eles são e sempre serão, né? Estão conosco do dia 0 até o último dia
das nossas vidas. No entanto, que às vezes a gente percebe que tem nenezinho, que tem bebê que é mais chorão, tem bebê que é mais alegre, tem bebê que é mais quietinho, tem bebê que é mais agitado, mais nervoso. Então, isso implica no temperamento. O temperamento, ele vai ter uma leve e sutil interferência nos nossos padrões de comportamento. Mas é claro que o mais importante para nós, dentro de um processo de autoconhecimento, sempre vai ser a personalidade. Porque a personalidade ela é algo mais incisivo, mais forte, é o que realmente aparece no nosso dia a dia, nas nossas relações. Agora, com esse conhecimento, vocês também vão conseguir perceber essa questão do temperamento. Mas o foco, o que fica mais em evidência, o mais forte, né, que é a nossa narrativa com o mundo, acaba sendo a personalidade. O temperamento, ele vem como esse verbo, né, no ser. Somos presença de algo. Existem 4 temperamentos: o fleumático, o colérico, o melancólico e o sanguíneo. Esses 4 temperamentos, cada um deles está ligado com um elemento. Então, cada um de nós temos uma presença de algo. Presença do quê? Você tem mais presença do fogo, você tem mais presença da água, você tem mais presença da terra, ou você tem mais presença do ar. Então, cada temperamento está conectado com um desses elementos. Então, nós, enquanto temperamento, somos presença de algo no verbo ser, tá bom? Agora a gente vai entender alguns pontos importantes antes da gente entrar a fundo em cada um desses temperamentos, tá? Bom, existe um estudo que se chama as 7 faculdades humanas. A gente vai falar de uma faculdade, que são os apetites, tá? As faculdades são senso comum, razão, apetite concupiscível, apetite irascível, inteligência passiva, inteligência ativa e vontade. Essas são as 7 faculdades humanas, mas não é o que o principal aqui do nosso conteúdo. O que importa para os temperamentos, o que a gente vai focar é nos apetites, os apetites concupiscíveis e os apetites irascíveis, que são faculdades humanas, é uma presença dentro de cada um desses temperamentos, que vocês vão entender melhor. Os temperamentos que têm apetites concupiscíveis, né? O que são esses apetite concupiscíveis, Johanna? Os temperamentos que têm essa tendência a apetite concupiscíveis são temperamentos que gostam de bens mais próximos, eles se conectam mais com os bens mais próximos. O que seriam esses bens mais próximos? As coisas mais mundanas, no sentido da beleza, dos prazeres, de uma torta de limão, o mundo sensível, sabe? O mundo sensível. Então, são pessoas que se conectam muito mais com essa questão do mundo sensível, de uma conversa boêmia, da beleza de uma festa, nesse sentido de bens mais fáceis, mais próximos do mundo sensível, do mundo sensível. Agora, os temperamentos que têm uma tendência ao apetite irascível são pessoas que buscam por bens mais árduos. O que seriam esses bens mais árduos? Lealdade, nobreza, justiça, os bens mais árduos, coisas mais difíceis, sabe? Nesse sentido, são características um pouco mais rígidas, um pouco mais secas. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma festa, tá? Teu primo tá lá dando uma festa. E aí chega, né, um monte de gente, um monte de convidado, cada um aí com o seu temperamento. Vamos supor que nessa festa tem um colérico que representa o elemento fogo e tem um fleumático que representa o elemento água. São 2 temperamentos diferentes, depois a gente vai entender a fundo cada um deles. Mas um é apetite irascível, o outro é apetite concupiscível. Por exemplo, o colérico, ele tem uma tendência ao apetite irascível, dos bens árduos. Então, o colérico, quando ele chega numa festa, ele não está preocupado, ele não atrai muito ele a roda dos boêmios, jogando conversa leve fora, a beleza, a bebida, as cores,
a sexualidade da festa, sabe essa coisa atrativa, esses bens próximos, não é algo que atrai muito o colérico. O que atrai o colérico? O colérico, ele é do apetite irascível. Ele quer chegar na festa, ele quer procurar um bem árduo, ele quer ajudar alguém que está com alguma questão na festa, ele quer chegar numa roda e trocar uma ideia que marca, uma ideia com princípio, uma ideia que muita gente nem tá com saco para falar em festa, venhamos e convenhamos. Normalmente festa é um lugar para ser uma coisa mais boêmia, mais leve, mas não é algo que atrai muito o temperamento concupiscível, mas atrai, por exemplo, o fleumático. O fleumático, ele está no grupo dos temperamentos que tem uma tendência ao apetite irascível. Então, a beleza da festa, a conversa boêmia, a bebida, a música, os bens próximos do mundo sensível já chama, já marca muito mais eles do que os outros temperamentos, tá? Então, só para a gente entender, melancólico e colérico, eles são temperamentos do apetite irascível, voltado aos bens árduos, né? A lealdade, a nobreza, a justiça, a essas coisas, essas características um pouco mais difíceis. Já o fleumático e o sanguíneo são os dois temperamentos voltados aos apetites concupiscíveis, que são os apetites dos bens mais próximos do mundo sensível, os prazeres, a beleza, uma torta de limão, por exemplo. Entendeu? Então, apetite irascível, bens árduos, colérico e melancólico, apetite concupiscível, bens mais próximos, prazeres do mundo sensível, fleumático e melancólico. Fechou? Primeiro, eu queria que vocês entendessem essas duas tendências de apetite concupiscível e irascível, para vocês poderem se orientar no que cada um busca, né? Por aí vocês já têm uma ideia do que é meio que valor aí para cada tipo de temperamento. Agora, o temperamento, além dessas duas questões, do apetite concupiscível e do apetite irascível, ele tem 4 tendências na matéria. Ele tem 4 tendências na matéria. A primeira os temperamentos, eles podem ser ou quente ou frio. O que é quente e o que é frio, Johanna? Quando eu falar, olha, esse temperamento tem uma tendência a ser quente, ele é quente, é porque ele tem uma tendência à expansão. Ele expande, é uma pessoa que gesticula, que fala, que marca, né? Pensamentos, são pessoas que estão expandindo, uma coisa meio que para cima, vamos dizer assim. Agora, o elemento frio são pessoas com movimento, né, temperamentos com movimento de contração, né? Tem uma qualidade de manifestação mais introspectiva, né? Não se deixa abalar tanto ali, às vezes, pelo externo. Então, é uma coisa que fica mais para dentro, como se fosse um puxar para fora, não tem essa necessidade de expandir, de marcar, diferente do quente. Então, quente expande, frio contrai, tá? As outras duas, os outros 2 elementos. Além de ser quente, poder expandir, ou de ser frio e contrair, os temperamentos eles podem ter uma característica úmida ou seca. O que é a característica úmida, Johanna? É uma característica de envolvimento. Envolvimento. Uma característica que absorve aquele impacto, né? Vamos supor, deixa eu pensar num exemplo. Uma pessoa úmida, ela está conversando com uma outra pessoa, ela se deixa envolver pela conversa e ela envolve a pessoa também. É uma troca de envolvimento, de conexão mais forte. Agora, a característica seco são pessoas, temperamentos, no caso, né, que marca, que resiste, que pressiona. Quando ele fala, ele aparece marcando, conduzindo, deixando a sua marca. Então, pensa comigo para a gente fazer essa diferença, o úmido e o seco. Pensa no espaguete, no macarrão lá, aquele macarrão comprido. Se ele tá úmido e você fizer um rolinho ali com o garfo e soltar,
ele vai se envolver no prato, ele vai se adequar. Agora, o macarrão frio, né, seco no caso, sem pôr ele lá na água, enquanto ele está seco, ele não tem uma característica rígida, que quebra, que não envolve, que marca, né, que resiste de alguma forma, e ele vai lá e ele quebra. Né? Não no sentido de fragilidade, tá? Mas no sentido de marcação, de secura, de não ter essa postura envolvente. Então, os temperamentos, além deles ter aquelas tendências para o irascível ou para o concupiscível, eles também podem ser ou quentes ou frio e ou úmidos ou secos, tá bom? Cada temperamento, ele vai ser pelo menos duas coisas. Ah, ele é quente e ele é seco. Ele é quente e ele é úmido. Enfim, agora a gente vai entrar em cada um deles de maneira específica e vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu só quis dar uma demonstração para vocês terem um norte agora daquilo que a gente for falando. Fechou? Bom, vamos, vamos começar com os nossos coléricos, né? Porque se você é colérico, se você é colérica, você já deve estar impaciente querendo ouvir o seu tipo de temperamento, porque o colérico, ele é meio que assim mesmo, agitadão, sem paciência. Bom, vamos lá. O colérico, como a gente já comentou, ele tem uma tendência ao apetite irascível. Sempre confundo esses dois nomes, vou confirmar para não falar besteira. Então, o colérico, ele tem uma tendência aos apetites irascíveis. Então, são pessoas que estão buscando esses bens mais árduos, são pessoas que têm esse valor, né, essas coisas um pouco mais difíceis, né, do que as coisas sensíveis dos prazeres mundanos. O colérico, ele é seco e ele é quente. Ele é seco e ele é quente. O símbolo, o elemento que representa o colérico é o fogo. Então, vocês pensam numa floresta pegando fogo, né? Vamos representar o colérico dessa forma. Pensa numa floresta pegando fogo. Ela é quente, ela expande, lembra? Característica de quentura é do que? Expansão. Então, o fogo expande, o fogo vai. E o fogo é seco. O que é seco marca, né? Então, pensa, um incêndio numa floresta vai expandir e vai marcar, vai deixar tudo preto, vai secar, né? Então, ele tem essa característica seca e quente, tá? Ele expande e marca, expande e marca. O colérico, com essa coisa da expansão, do chegar marcando, ele e pelo apetite dele, né? Ele vem sempre com o apetite irascível, ele vem sempre com uma ideia, com um princípio, com um propósito, querendo resolver o teu problema, querendo falar algo assim. Não são pessoas muito leves, vamos dizer assim, né? São pessoas que gostam desses bens árduos, vai chegar sempre querendo falar de um princípio, de algo importante, vai querer te dar um direcionamento. São pessoas que tendem a tomar muito a dianteira das coisas, né? São pessoas que puxam o bonde mesmo, tem essa energia de ação, essa energia de expansão. São pessoas que gostam de solução, gostam de resposta, gostam de proposta, não gostam de ficar sem fazer nada. Essa que é a realidade. O colérico, ele não tem essa paciência, né? Ele está sempre querendo expandir e marcar. Ele não tem muito essa paciência, às vezes, da leveza. E como é uma pessoa muito ativa, que faz, resolve, e vai com um princípio, vai com uma ideia, muitas vezes você só quer desabafar com um colérico, ele já está lá te dando todo o script para você resolver o teu problema. Então, são pessoas que, por mais que essa qualidade incrível de ir, de fazer, de tomar dianteira, de ter essa energia de expansão, de vir com ideias, com princípios, com resoluções, são pessoas também que precisam tomar cuidado com a soberba, com a arrogância, né? De achar que dá conta de tudo, de não respeitar o tempo do outro, né? Porque um quarto do mundo não funciona como ti colérico, então dá uma segurada nessa euforia às vezes, porque às vezes o seu tempo, obviamente, não é o tempo do outro. Outra coisa que é muito importante é o colérico, ele precisa desenvolver um pouco mais dessa flexibilidade, do acolher, do desenvolver e do saber pedir ajuda também.
Ele está sempre querendo resolver, ele está sempre querendo fazer, ele está sempre querendo marcar. E por mais que isso tenha o seu lado bom, também precisamos olhar para a vulnerabilidade de cada um, porque todos nós temos as nossas vulnerabilidades. E olhar para isso e admitir isso e pedir o socorro quando necessário é uma das maiores provas de coragem que um ser humano pode dar. E infelizmente é visto como uma fraqueza, um grande engano, porque na verdade é um grande ato de coragem quando a pessoa consegue colocar a sua vulnerabilidade ali, né, para o mundo. São pessoas, gente, os coléricos, que gostam muito de desafios, né? São pessoas que gostam muito de desafios e como eles não gostam de ficar sem fazer nada, normalmente eles estão querendo inventar uma moda. Só que vai chegar uma época da vida, quer ver deixar o colérico louco, é quando ele estagna. Ah, o serviço deu certo, parou por aqui, o casamento está estável, parou por aqui. O colérico, ele fica em cólicas. Ele quer desafio, novidade, ele quer expandir, ele quer marcar. Então, uma dica legal é voltar muito para o lado, por exemplo, para o colérico conseguir buscar esse equilíbrio dele, dois pontos que é interessante é a atividade física e a espiritualidade, né? A busca na fé ou qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque são coisas que você sempre pode melhorar. Você sempre pode evoluir num exercício físico, você sempre pode expandir, você sempre pode ir além. E a mesma coisa na espiritualidade. A gente sempre dá para melhorar, né, gente? A nossa fé, nós enquanto seres humanos, a gente sempre pode melhorar um pouquinho. Então, são coisas meio que infinitas. Você vai indo, você vai indo, você vai indo. Então, o colérico, ele precisa disso, porque senão essa energia toda, essa expansão toda, chega uma hora que chega e explode, né? Então é importante canalizar isso em outras coisas, a partir desse conhecimento, ir se percebendo, ir se policiando, cultivar mais a presença, cultivar mais esse envolvimento, essa flexibilidade. Uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, que é bem legal também, sobre os coléricos, os nossos queridos coléricos, é para olhar também para as crianças, né, que são coléricas. Por exemplo, uma criança colérica, ela não vai no jogo de futebol para jogar, ela vai para vencer. Ela quer vencer, ela não quer jogar. Ela tem essa coisa da expansão, do marcar, do querer ser essa energia de ação. Então, percebam mais também as crianças de vocês, né? As crianças ao redor de vocês, enfim. Acredito que todo mundo aqui possa ou não também ter um contato com uma criança. Então é importante olhar também para isso e percebendo dentro dessas características do temperamento as crianças também, o temperamento dessas pessoas enquanto criança, como que elas se portam, né, no mundo, porque aí fica mais fácil de você aconselhar, de você equilibrar, de você dar desafios para essa criança gastar energia. Então é isso. Colérico, ele expande, ele marca elemento fogo, pessoas enérgicas, pessoas ativas, que vem com uma ideia, que vem com um princípio, gosta de estar na dianteira, eles expandem penetrando, marcando na secura, tá bom? Vamos agora para os nossos queridos melancólicos. Gente, o melancólico é o símbolo, né? O elemento do melancólico é a terra, né? Então pensa na terra, esse símbolo de solidez, esse símbolo de profundidade, esse símbolo onde, né, a gente planta as nossas sementes, onde a gente cultiva a profundidade. O melancólico, ele é bem desse jeitão mesmo, com essa profundidade, né? E duas coisas que marcam demais um melancólico é a ordem e a estrutura. A ordem e a estrutura são dois pilares muito importantes para uma pessoa melancólica. O melancólico, gente, ele é frio e ele é seco, né? Então, ele é frio, ele tem uma característica de contração, diferente do quente que expande, o frio, ele contrai. Então, não é uma pessoa que vai chegar marcando, falando, querendo, né, ocupar o espaço ali do ambiente, diferente do melancólico, que expande no quente, o colérico que expande no quente, o melancólico, ele contrai, né, nessa questão da frieza dele. Ele é frio e seco. O que é seco? O seco dele é igual o do colérico, seco no sentido de marcar,
de resistir, de presença, de não muito envolvimento, né? O que envolve, no caso, é o úmido. O seco, ele marca, ele resiste, ele persiste. Então, gente, ele tem esse movimento de contração e de marcar, de repouso, de estar, de introspecção. Não são pessoas expansivas, eles têm um apetite irascível também, como os coléricos, né? Eles estão aí atrás dos bens mais árduos, eles se conectam mais com essa questão da justiça, da lealdade, da nobreza, os bens mais difíceis, mais árduos. São pessoas sólidas, com uma certa consistência, com uma profundidade, elas guardam tesouros, né? Às vezes você fala uma coisa para um melancólico, tanto de bom, tanto de ruim, aquilo fica e ele guarda aquilo, né? E ele coloca todo um significado em cima daquilo. Então, são pessoas bem intensas também nesse sentido, sabe? Principalmente com essa questão da organização, da previsibilidade, são pessoas que gostam muito disso. Normalmente, se você tem um relacionamento com o melancólico, é o melancólico que quer pôr a ordem, que quer pôr a estrutura, que quer fazer o casamento andar, que vai atrás dos bens-árduos, que vai, enfim, vai colocando todo esse movimento de encontrar a profundidade daquilo que está se vivenciando. Ele guarda umas impressões muito fortes do ambiente, como eu estava falando, memórias, né? Tem uma coisa que o melancólico é bom, é na memória. Então, ele guarda muito as coisas, tanto as boas, tanto as coisas ruins. Quando a gente vai conversar com o melancólico, a gente precisa conversar com o melancólico a modo melancólico, porque eles precisam de um pouco mais de tempo. São pessoas que elaboram muito, que refletem, que vão nos mínimos detalhes. Normalmente tendem a ser pessoas bem inteligentes, tá? Muitas vezes cultas e tudo mais, porque eles matutam muito tempo ali uma ideia. Então, às vezes, enquanto o colérico chega, querendo resolver um negócio e vamos, o melancólico ele está lá trabalhando, estruturando, colocando ordem, previsibilidade em toda aquela ideia. E provavelmente pode demorar muito mais do que o colérico, mas os mínimos detalhes ali, a perfeição, normalmente o melancólico ele leva muito mais jeito. Então, às vezes, o melancólico chega e fala para ti, colérico: Nossa, tô pensando nisso, precisava resolver essa situação assim, assim. E aí, o colérico vira e fala assim: Não, faz assim, 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 assado. E aí o melancólico olha e fala: Gente, será que esse cara tá achando que eu sou burro? Eu tô pensando nisso há 5 anos já, tá tudo estruturado aqui. É só o time de ação, de realização, né, que é diferente. Não que eles não façam tudo isso aqui dentro da mente, tá? O melancólico, ele precisa treinar um pouco esse espaço de leveza, de acolhimento, de envolvimento, porque lembra, ele é muito da ordem, da profundidade, da estrutura, da edificação, né? Uma edificação, um apetite irascível. Então, ele precisa treinar um pouco mais esse relaxamento, tomar um pouco de cuidado com os dramas, né? Porque são pessoas mais intensas e às vezes acaba colocando uma briga um pouco desnecessária, colocando uma intensidade, uma proporção maior do que aquilo pede, muitas vezes. E os melancólicos, às vezes, eles vêm com essa questão da melancolia, tristeza, mas não é bem assim. Não é porque é melancólico, é triste, viu, gente? Então, não vamos ficar presos nesses estereótipos. Melancólico, bota um sorriso aí no rosto e vamos embora, meu filho, que não tem nada de tristeza. O que acontece é que, por exemplo, às vezes ele fica um pouco mais assim travado em alguns momentos, porque o melancólico ele tem aquela tendência aos apetites dos bens árduos, né, da lealdade, da justiça, da nobreza e tudo mais, assim como o colérico. Só que o colérico, ele tem uma força, uma expansão, uma energia de agir, de ir lá resolver e vai e faz e tudo mais, em cima desses bens mesmo. O melancólico, por ter essa característica mais introspectiva, ele tem mais dificuldade de se movimentar para lutar por esses bens árduos que ele tanto gosta. Então, isso muitas vezes gera uma melancolia, uma raiva, uma tristeza, por essa dificuldade do movimento de contração mesmo, diferente do colérico que expande. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar para vocês sobre o melancólico.
O que é uma dica aí para o melancólico? Treinar bastante o exercício de presença, né? Ajuda muito o melancólico a dar uma expandida, cultivar um pouco essa expansão dentro dele, é cultivar a presença, parar tanto com a ruminação, parar de ficar tanto com a previsibilidade, com a ordem da estrutura. É claro que isso sempre vai ser algo muito aparente no melancólico, mas é intencionalmente olhar para isso e tentar trazer um pouco mais dessa leveza e dessa presença, essa conexão com aqui e com agora ajuda bastante o melancólico a expandir. Bom, fechamos então o melancólico, uma presença da terra, ele é frio, ele contrai, ele é seco, ele marca, né? São pessoas que repousam do apetite irascível, dos bens-ardos, obsessão com a ordem, com a estrutura, com a previsibilidade, com a edificação das coisas, eles dão um significado intenso ali. Então, o melancólico seria aí mais ou menos dessa forma. Gente, eu quero que vocês me contem depois, tá? Se vocês quiserem, claro, no grupo, ou no privado, ou aqui nos comentários também, que fica, eu acho que dá para comentar, se eu não me engano, nas aulas, qual que é o seu tipo de temperamento. Conta pra gente depois, tá? Bom, vamos lá. Fleumático. Então, a gente falou dos dois temperamentos, dos apetites irascíveis, né, que são voltados aos bens-ardos. Um é o colérico e outro é o melancólico. Agora a gente vai falar do fleumático e do sanguíneo, que são dois temperamentos que vai mais para o bem concupiscível, né? Para essa faculdade dos bens mais sensíveis, dos prazeres, da beleza, né? Essa coisa que chama a atenção do mundo sensível. Então, os dois agora que a gente vai falar são desses apetites. O fleumático, ele é frio e ele é úmido, né? O elemento que representa o fleumático é a água. Então pensa na água. Ela é fria, ela não expande, diferente do quente, que é igual o colérico lá que é quente, no caso ele expande. O frio, ele tem essa característica de contração. Então, ele é frio como o melancólico, nesse sentido de ter uma contração, de ser um pouco mais introspectivo, de ter esse movimento para dentro, de não ter essa necessidade de marcar, de falar, de expandir, entendeu? Só que o fleumático, ele é frio e ele é úmido. Então, ele não é seco, ele não marca, ele não resiste. Ele tem essa humildade, olha, umidade, né? Ele tem um envolvimento maior ali com o ambiente com ele. Então, não é uma estrutura tão rígida nesse sentido. Ele é a presença da água, que não expande, que não ocupa espaço, é uma estabilidade que se renova, né? A água, pensa na água, ela é uma estabilidade que se renova. Se você colocar o dedo aqui na água, ó, vou pôr o dedo que eu estou tomando mesmo, ela mexe, ela é uma estabilidade que vai se renovando. Então, é uma coisa mais envolvente. Você coloca o seu dedo lá, né? Como ele é úmido, ele envolve, ele entra. Então, essa seria mais ou menos a característica aí de uma pessoa fleumática, que é a água. São pessoas antifrágeis, são pessoas muito resilientes, normalmente pessoas mais centradas, que não é qualquer coisa que abala, ela não se deixa afetar tanto, né? Pelo externo. As coisas marcam até no fleumático, mas não tanto. Por exemplo, um término de um relacionamento. Para o melancólico, é o relacionamento com a Maria que terminou, e a Maria, e parará, parará. O fleumático, ele extrai um conceito da coisa. Então, fica no fleumático como é um término do relacionamento. Ele não fica focado no que aconteceu exatamente na Maria, naquela coisa. Igual, por exemplo, o melancólico já ficaria na densidade do processo. O fleumático, ele extrai um conceito da coisa. É como se a gente tivesse uma água saborizada, fica o sabor, fica esse conceito na ideia de um fleumático. São pessoas mais introvertidas, pouco falantes, né? E elas têm normalmente uma passibilidade muito grande. Precisa tomar esse cuidado também, às vezes, com a passividade, com a preguiça, com a inércia, porque a passividade faz do fleumático uma pessoa calma,
uma pessoa resiliente, uma pessoa tranquila, fácil de conviver nesse sentido, só que pode, se não tomar cuidado, deixar ele um pouco meio apático, meio desmotivado, porque não tem essa energia toda de ação. No entanto, que são pessoas dispersas, né? O fleumático, ele dispersa também muito fácil. E ele não fica assim também ruminando muitas coisas, ele se orienta mais fácil, ele olha o que tem que olhar, extrai o conceito da coisa e se reorienta. Então, são pessoas que realmente têm esse reinventar-se com mais facilidade, são pessoas mais centradas. Um pouco, às vezes, podem ser mais brincalhões, podem ser mais sérios, mas tem essa aparência de pessoa equilibrada, de pessoa resiliente, fácil de conviver, plena. Sabe aquele povo pleno? Que não é nem, nossa, expansivão, igual colérico, não é nem aquela intensidade, aquela ordem, aquela coisa do melancólico. Também não é aquela doideira do sanguíneo, que a gente vai falar do sanguíneo agora. Então, o fleumático, ele é essa pessoa mais serena, tá? Mas muitas vezes um pouco dispersa, se não tomar cuidado, acaba ficando até meio apático. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar para vocês sobre o fleumático. Gente, o fleumático são pessoas que, se você conhece, é fácil reconhecer. São pessoas que não vai ter aquela marcação de intensidade como tem o colérico e o melancólico. São pessoas centradas, gostosas ali de conviver, entendeu? São tem uma consistência, tem uma permanência, eles são, sabe? A minha mãe é fleumática, eu vejo isso muito nela. Por mais que ela é dispersa, por mais que ela às vezes tenha dificuldade de se concentrar muito ali, pegar um bem árduo e ir a fundo, ela tem essa resiliência, ela tem essa leveza, ela tem essa serenidade, esse equilíbrio, sabe? De resolver as coisas, atinge ela, mas não por muito tempo, ela tira o conceito ali e vida que segue, sabe? Então, eu particularmente, eu gosto de todos, eu admiro todos, mas eu tenho um carinho especial também aí pelos nossos amigos fleumáticos. Pra quem não sabe, eu sou colérica, viu, gente? Eu vou contar o meu aqui pra vocês, eu sou colérica. Mas eu tô, assim, cuidando bastante da minha coleriquice, pra eu não marcar demais e eu conseguir dar esse espaço de envolvimento, de ouvir o outro e tudo mais. Bom, vamos para os últimos, para o último, né, que é o nosso sanguíneo. O fleumático sanguíneo são pessoas mais leves, assim, um pouco mais tranquilas ali de se conviver e se relacionar e tal, por essa tranquilidade, estabilidade deles e tal. Bom, vamos para o sanguíneo. O sanguíneo, gente, ele também tem aquele apetite concupiscível, né, dos bens mais próximos, do mundo sensível, dos prazeres e tudo mais, da beleza das coisas. E o elemento, né, que representa o sanguíneo é o ar. O ar. Então, vocês pensam no ar, gente. Sanguíneo é essa doideira. Sanguíneo é essa... Sabe aquelas pessoas mega extrovertidas, leves, engraçadas, que não tá muito aí com a paçoca, que envolve, tem essa coisa do envolver. Porque o... Ai, bati a perna. O sanguíneo, ele é úmido e ele é quente. Então, ele envolve e ele expande. A quentura do sanguíneo, ela marca, ela vai no sentido assim, o sanguíneo fala tudo que vem à mente, o sanguíneo vem, ele é alegre, ele conversa, ele dá risada, então ele expande. Ele quer falar, ele quer gesticular, ele quer vir com pensamento, uma ideia também, mas não aquela ideia de propósito, de benzardos, como o colérico e o melancólico. Ele quer falar, ele é doideira. Pensa numa pessoa espoleta, é o tal do sanguíneo. São pessoas muito gostosas de se conviver. Assim, na leveza do conviver, as pessoas mais de boas, mais assim, de boinhas mesmo, normalmente acaba sendo os sanguíneos, né? São expansivos, animados, de fácil convivência, só que também são pessoas bem previsíveis. No entanto, que o sanguíneo, ele tem uma coisa com a fala. Ele fala muito. Ele fala e ele vê isso aqui, ele fala, daqui a pouco ele viu outra coisa ali, ele tá falando. Então, você não pode... Tem um pelo voando aqui no meu cachorro, que ele tá aqui embaixo, assistindo a aula com a gente. Ele fica aqui no meu pé, gente.
Vem aqui falar oi pro povo, vem. Deixa eu mostrar. Mostra a cabecinha aqui. Ó, você. Oi! Oh. Pronto, deixa eu mostrar agora. Enfim, vamos voltar para o nosso sanguíneo. Então, são pessoas que não têm essa marcação, são mais livres, sabe? Nesse sentido, e eles têm uma coisa muito assim com a fala. Eles falam muito que vem à mente, por isso que você não pode. Eu anotei aqui: palavras voam como um vento. Às vezes é preciso você dizer 1000 coisas para um fleumático, porque ele vai, ele esquece, ele dispersa, entendeu? E às vezes ele está falando uma coisa aqui para você, daqui a pouco ele está falando outra. Então, as falas do fleumático, perdão, do sanguíneo, a gente não pode dar também como verdade absoluta e acabada, porque são pessoas que variam com muita facilidade, têm uma flexibilidade muito grande, né, em relação às circunstâncias, às coisas que acontecem na vida, às mudanças. Então, são pessoas flexíveis que vão para a vida com essa alegria, com essa leveza, com só que também acaba com essa dispersão muito grande, então precisa tomar um certo cuidado. O sanguíneo é interessante ele também cultivar essa presença, olhar mais, trazer mais essa calmaria, tentar praticar algumas coisas ali que concentra mais tempo, sei lá, uma atividade física, um jogo, alguma coisa que traga mais esse foco, porque o sanguíneo às vezes falta um pouco desse foco por o dispersar muito fácil. Ah, tá. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho importante a gente falar, tem muita criança, gente, que às vezes é diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de. Oh, meu Deus, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha, me deu um branco aqui agora. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso mesmo. E às vezes algumas crianças são diagnosticadas com TDAH porque são crianças muito dispersas, não para, quer brincar e vai, mas são apenas crianças fleumáticas, né? Que ali, a partir dos 7 anos de idade, ela começa a se centrar um pouco mais. E aí fica mais fácil de você ver se ele era um fleumático ou se ele realmente é um TDAH. Agora, às vezes, de pequeno ali, já sai dando remédio e tudo mais, pode ser que a criança só seja um fleumático mesmo e ela não tenha um TDAH. Mas é claro que tudo isso vocês precisam sempre ter essa atenção de procurar os profissionais, mais de um de preferência, gente, sempre ter esse cuidado todo, tá bom? Uma coisa que ajuda muito, principalmente as crianças, mas os adultos fleumáticos também, é usar a criatividade para fazer as coisas, se conectar com coisas lúdicas, porque eles aprendem, eles fazem também, eles só precisam talvez de um jeito um pouquinho diferente de fazer as coisas. Então, um adulto fazer associações para gravar as coisas de trabalho, deixar alguma coisa mais lúdica, né? Tudo isso ajuda a trazer mais esse foco para o sanguíneo. Mas o sanguíneo também, eles são pessoas assim muito gostosas. Eu morei com uma menina grande amiga minha, a Cris, né, no caso, ela é sanguínea e ela é muito alto astral, ela é muito extrovertida e ela fala, ela brinca. Eu nunca briguei assim, de brigar com a Cris, nem de discutir assim, porque pensa uma pessoa leve. É o tal do sanguíneo. Então é isso, gente. Johanna, qual que é o temperamento melhor? O melhor é o teu, meu filho. Aceita que dói menos, porque você vai ser isso mesmo até o resto da tua vida. E todos eles têm os seus pontos negativos, têm os seus pontos positivos. Cada um deles tem a sua beleza de ser. E é a mesma coisa quando a gente foi estudar as personalidades, os 9 tipos de personalidades. Gente, não fica querendo ser o que vocês não são. Para assumir o protagonismo da nossa vida, a gente precisa olhar para aquilo que somos, potencializar o que precisa ser potencializado, cuidar daquilo que precisa ser cuidado, e é isso, né? Eu gosto muito de dizer essa frase e quero fechar nossa aula de hoje com ela. Nunca se esqueça que a sua unicidade é a sua riqueza. Na arte de ser você, ninguém é melhor que você. Então é isso, meu povo. Gratidão, grande beijo. Fiquem na paz.